Como melhorar a comunicação se a sua esposa não te ouve? Talvez esse é um dos grandes desafios dos homens, conseguirem ser entendidos, serem compreendidos pelas suas esposas, conseguirem argumentar e serem ouvidos por ela. E se você está assistindo esse vídeo, possivelmente já aconteceu algo parecido com você, né? Já tentou todos os argumentos possíveis, você já tentou conversar calmamente, mas parece que sempre termina na discussão, sempre acaba levantando a voz, ou seja, pelo seu lado, seja pelo lado dela, ou talvez mesmo que você tente, você não consegue ser ouvido e compreendido. Parece que você fala e precisa repetir as coisas, mas ela tem certa dificuldade de te compreender. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você exatamente como que você pode ser mais compreendido por ela, apesar dessas dificuldades que você tem tido no seu relacionamento. Eu me chamo Lucas Paganutti, sou psicólogo clínico, eu atuo na prática clínica não só com pessoas com ansiedade, com depressão, com diferentes dificuldades, né, de personalidade, mas também com casais. E em 2019 eu me casei, né? Estou hoje há 7 anos casado e muitas coisas a gente aprendeu, né? Eu e minha esposa a gente foi aprendendo ao longo do tempo, porque na verdade a gente se conhece desde 2013, então depois de 6 anos que a gente foi se casar, né? A gente teve muitos conflitos antes do casamento, mas passamos por um processo de autoconhecimento, um processo de conhecer um ao outro, a gente passou por diversos cursos e formações, inclusive um curso só de noivos, né? Para a gente poder entender melhor como que a gente ia entrar no casamento, para reduzir o número de problemas ou de conflitos eventualmente. Então, antes da gente casar, a gente passou por esse processo importante, né, de a gente conhecer um ao outro, como é que cada um dos dois funciona, quais são os objetivos, o que cada um gosta. E isso é uma das coisas, inclusive, quando eu percebo na prática clínica, que é uma coisa que às vezes destoa entre os casais, né, essas preferências. Porque uma coisa importante, não só nos relacionamentos, mas na vida no geral, inclusive no relacionamento paterno, por exemplo, de pai com filho, que o filho é meio rebelde com o pai, muitas das vezes acontece isso também, porque o filho não se sente compreendido, a esposa não se sente compreendida por você, e aí você quer que as pessoas compreendam, você quer que as pessoas te entendam, mas e se você não demonstra isso? Se você não demonstra interesse pelo outro? Aí é mais difícil, né? A pessoa pode ter mais resistência. Então a gente teve muitas DRs, né? Discussão sobre o relacionamento, a gente teve muitas conversas importantes, conversas marcantes que foram extremamente importantes para que a gente tivesse uma conversa, uma comunicação mais honesta, uma relação muito mais transparente. E com muito menos medo também, né? Enfim, e com muito mais conhecimento sobre cada um, como cada um funciona. E aí a gente teve muitas conversas estratégicas, não é uma conversa aleatória que a gente vai cada um falando o que pensa, o que sente, não. Você precisa ter muito cuidado nessa hora, porque você pode, dependendo da palavra que você utilizar, a gente tem que ter cuidado com a palavra. Isso pode soar como um ataque, que acaba fazendo com que a outra pessoa não seja honesta, ou pelo menos não te ouça, não te compreenda. Então a gente tem que ter muito cuidado com a palavra que a gente usa. Ah, Lucas, mas aí eu não sou assim, né? Eu não nasci assim, a minha família é de outro jeito. Ok, mas e aí? Se você quer melhorar o seu relacionamento, é importante você rever esses conceitos. E é possível sim a gente melhorar, é possível sim a gente transformar a nossa forma de comunicar, né? A forma como a gente percebe a relação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente, mas assim, uma coisa que é importante é nas relações, por exemplo, de polícia, das polícias especiais, dos batalhões de polícia especiais. E lá, por exemplo, por que que é tão difícil, por que que é tão duro o processo para você entrar nessa polícia? Porque eles querem homens fortes, né, ou pessoas fortes e indestrutíveis? Não, porque eles querem poder confiar em você. Porque na hora da pressão, na hora da dificuldade, na hora do conflito, na hora da dor, na hora do sofrimento, como é que você vai se comportar? Então a ideia é você colocar as pessoas nessas condições para saber como que você vai se comportar. Se você vai manter a tua cabeça firme ou se você vai perder a cabeça. Então isso é um ponto importante, né? No treino de casamento, por exemplo. Porque em tese é importante que a gente tenha essa capacidade de manter a nossa cabeça, né? Manter em nossa cabeça o respeito, o afeto, o amor, apesar de estarmos instáveis emocionalmente. Porque se eu estou com raiva e aí a partir disso eu começo a, sabe, soltar tudo que tá engasgado, e aí eu saio ferindo a minha esposa, sabe, de maneira que é bem complicado. Entende? Então a gente precisa ter esse gerenciamento das emoções de maneira que, em situações de estresse, de pressão, a gente consiga manter na nossa mente valores que são inegociáveis, que é o respeito à nossa esposa. O respeito a essa pessoa que está compartilhando a vida com nós. Mas enfim, a gente vai entrar mais a fundo em algumas estratégias aqui, né? Então, uma delas, para a gente conseguir ser mais compreendido, é a validação. A gente usa muito esse termo em psicoterapia. Validar é uma habilidade extremamente importante, principalmente quando a pessoa está falando sobre algo que é difícil, por exemplo, né? Então, vamos imaginar que a sua esposa está lá relatando uma dor que ela está tendo no trabalho, uma dificuldade que ela está tendo no relacionamento. Aí, sabe o que uma tendência comum de nós homens responder? Tentar pensar em soluções. Tentar não pensa assim. Ou tentar, sabe, passar a mão na cabeça. Não chora, não faz isso assim. Cara, não. Se a pessoa está relatando uma dor, você valida, você sente isso com ela, você visa compreender
o que ela tá sentindo, a experiência dela. Eu imagino que isso tá sendo duro pra você. Eu imagino que isso esteja sendo difícil pra você. Eu compreendo as suas emoções. Você vai se concentrar nas emoções dela, na dor que ela... Porque muitas das vezes não é o trabalho dela que é um problema, não é uma pessoa específica, não é você especificamente, mas é a dor que ela tá sentindo. A gente precisa dar esse cuidado, sabe? É como se fosse um médico que ele não tem muito o que fazer pela uma doença de um parente querido. A única coisa que ele pode fazer é: eu estou aqui pra, se você precisar de alguma ajuda, de algum apoio emocional. É você dar esse apoio emocional à sua esposa. Isso é extremamente importante para um relacionamento conjugal. Porque aí a mulher se sente acolhida, sabe? E aí, sabe, muitos homens não fazem isso por acharem que isso não é coisa de homem, ou por achar que não são capazes de fazer isso, ou por achar que é coisa de mulher, ou algo nesse sentido. E aí, sabe, aí a mulher vai procurar outra pessoa pra fazer isso. Inclusive, recentemente eu assisti um filme em que um homem descobre, né, que foi traído, e aí o amante da esposa do cara chega pro cara e fala: olha, ela só queria ser ouvida. Ela queria alguém pra falar, pra conversar. E aí, obviamente, o cara se aproveitou disso, né? Mas assim, o que acontece é que às vezes as mulheres vão procurar isso fora do casamento, se ela não tem dentro do casamento. Até nós, homens, inevitavelmente vamos precisar de alguém pra gente poder falar sobre as nossas dores, sobre as nossas dificuldades. Algum colega, algum profissional da saúde mental, ou até mesmo a nossa própria esposa. É importante que a gente possa, sabe, desabafar, ou tem algum lugar em que a gente não vai ser julgado, em que as pessoas não vão querer tentar uma solução imediata, porque muitas vezes não tem solução. Então a gente precisa apenas ouvir a nossa esposa, dar essa atenção, não precisa falar nada. Se você ficar em silêncio, respirando junto com ela, dando essa atenção a ela, segurar a vontade de querer falar alguma coisa, respira e reflete sobre o que você pode falar ou não. Mas não tendo algo bom, né, não tendo algo confortante que ajude ela a expressar as emoções, a aceitar aquela dor, a compreender aquela dor, não vale nada. Validação é você reconhecer, é compreender que aquilo que ela está vivendo e sofrendo é válido. Qual que é o oposto da validação? Que é pra até ficar mais claro. É quando a nossa esposa está sofrendo, eu chego: ah, isso é besteira. Invalidei. Ah, não se preocupa com isso não. Às vezes até com boa intenção. Não, não se preocupa não, isso vai passar, vai melhorar. Aí a gente tá invalidando aquele sentimento, a gente tá invalidando... A mensagem que fica é: não adianta eu falar com ele, porque ele não consegue me compreender. Entende ou não? É muito mais profundo do que a gente imagina, certo? E aí, pra gente conseguir ser ouvido e ser compreendido, primeiro a gente precisa mostrar que a gente entende ela, que a gente ouve ela, que a gente reconhece as emoções dela. E aí muitas das vezes a gente tem um desejo de: não, deixa eu sair daqui pra ir fazer outra coisa. Quantas foram as vezes que eu estive com a minha esposa e eu pensando lá em alguma coisa que eu tinha que resolver, em alguma coisa que eu gostaria de fazer, e eu falei: não, agora eu tenho que dar esse tempo aqui. Eu tenho que dedicar o tempo aqui, não sei quanto tempo vai ser, mas eu preciso estar aqui. Ela precisa de mim, sabe essa coisa? Ela precisa de mim. Quando é que a sua esposa precisa de você? É só pro sexo? É só pro dinheiro? É só pra, tipo, sei lá, carona de carro? Eu fui pra minha esposa, e ela, assim como ela é pra mim, essa pessoa que dá esse apoio emocional pra ela. Isso é extremamente importante para o relacionamento. Isso é extremamente importante para que você consiga ser ouvido. E aí, a partir disso, você começa a ajudá-la a entender as necessidades dela. As necessidades que não estão sendo atendidas. Às vezes, se ela tem um problema no trabalho, talvez ela tenha alguma necessidade ali que não está sendo atendida. Talvez no próprio casamento tem uma coisa que você está fazendo que não está atendendo uma necessidade dela. E você vai escutando, se interessando, fazendo perguntas e persistir. Porque não adianta também você fazer isso uma vez: ah, não deu certo, Lucas. Ah, beleza, mas aí é um processo. É um processo. Assim como nós aprendemos quase tudo na vida, é um processo. E aí uma estratégia prática, né? Você pode marcar um café, um jantar, uma conversa em um local adequado. Ou você pode marcar um jantar na tua casa, né? Sem telefones, olho no olho, para que vocês possam ter uma conversa mais íntima, né? E aí você pode fazer algumas perguntas nesse sentido, né? Que seriam mais estratégicas nesse sentido sobre a relação especificamente. E aí, ó, o seu desafio é sair dessa conversa com pelo menos uma nova informação sobre a sua esposa. Quantas são os homens que não fazem muita ideia de como que a sua esposa funciona? Do que ela pensa, do que ela gosta, do que ela se interessa? Ou até: ah, minha esposa gosta muito de, sei lá, de presentes, mas você nem sabe por que ela gosta de presentes. Mas por que ela gosta de presentes? O que tem intrinsecamente no presente, né? Talvez tenha alguma informação importante ali. Talvez ser valorizada, talvez ser reconhecida. Então você não precisa necessariamente só comprar presentes. Você poderia dar elogios. Você poderia comprar presentes menores, não necessariamente presentes caros, né? Um bombom que você mostra já que você reconheceu a ela, entende ou não? Então por trás daquele comportamento dela pode existir algo que é importante para ela. E você pode fazer isso de diferentes formas. Você pode lembrá-la, por exemplo, quando você comprar uma coisa boa pra você, você vai comprar pra ela também. Se você fizer um pão de manhã, você faz um pão pra ela também. Sabe, são coisas simples, que às vezes a gente não se atenta que poderíamos fazer por ela, porque nós estamos muito fixados na nossa cabeça do que: ah, minha mulher funciona desse jeito, é só desse jeito que funciona. É só desse jeito que ela funciona. Nesse jantar, nessa conversa, você pode fazer algumas perguntas. Tá, o que você gosta?
O que mais você gosta em mim? O que você mais tem gostado do nosso relacionamento? Por que ela não gosta de tal coisa sobre você, né? Então você pode pensar em algumas perguntas, elabore algumas perguntas previamente, né? E leve para esse jantar. Faça algumas perguntas importantes para ela, que possam ajudar com que você compreenda mais ela. Aí, como é que tá o seu trabalho? Como é que tá, sei lá, a sua saúde? Você tem feito exames? Sobre o nosso relacionamento, o que você acha que pode acontecer pra gente melhorar ou não? O que você acha que eu posso fazer pra melhorar ou não no nosso casamento? E aí é um ponto importante, tá? Um ponto importante. Sem ficar justificando, sem ficar. Aí isso é o mais difícil, inclusive, né? Sem ficar justificando, sem querer se explicar, sem querer contra-argumentar. Não, eu discordo. Pô, isso é uma coisa que vai matar. Aí você nem precisa fazer esse jantar. Vai matar. Porque aí ela vai falar e você vai, não, eu discordo do que você tá falando. Eu acho que não, eu não penso assim. Não é pra você responder dessa maneira. Mas uma vez que você faz isso, você invalida o argumento dela. Ah, beleza, se eu discordo do seu argumento, logo o seu argumento não é válido. Tem que ter algum argumento que seja válido. Aí, meu amigo, esquece. A comunicação já foi pro brejo e você não vai ser compreendido, vocês não vão conseguir ter DRs que são estratégicas, que melhoram o relacionamento e que vocês cresçam enquanto casal. Então, um casamento feliz, ele é construído a quatro mãos, não é um... Eu gosto de dizer que o casamento, né, o casal acaba se tornando uma equipe. Uma equipe porque trabalha junto, com as suas diferentes habilidades, com as suas diferentes características, mas trabalha conjunto para que a família, no final, funcione. Para que vocês se deem bem financeiramente, socialmente, com os filhos, emocionalmente. Então é necessário isso, né? O casamento não é só você unir de corpo ali, mas hoje, principalmente hoje, né, com um número gigantesco de divórcio, por exemplo, em 2023, teve, para cada 2 novos casamentos, teve um divórcio formalizado, né? O número de pessoas divorciadas e solteiras depois ali dos seus 50 anos só tá crescendo. E a chance é que nós vamos ter um boom gigantesco de pessoas morrendo sozinhas, né? Ou seja, envelhecendo sozinhas, na verdade. E isso é muito prejudicial para nossa saúde mental, inclusive. Então, se você assistiu até aqui, eu quero, e se fez sentido, né, o que eu compartilhei aqui com você, eu quero te convidar a conhecer o Plano de Desenvolvimento de Habilidades de Comunicação para Homens. Então, se você é casado, você tem tido dificuldade de comunicação, eu tenho desenvolvido um plano, na verdade é um programa, de 12 semanas, tanto com aulas sobre habilidades de comunicação, para você compreender melhor a sua esposa, para você compreender a personalidade dela, desenvolver habilidades importantíssimas de comunicação, mas não só esse conteúdo de conhecimento, mas também com encontros individuais, para que você consiga pegar esse conhecimento específico e aplicar na sua realidade, com a sua esposa, resolvendo problemas, ajustando, para que você tenha a maior chance de eficácia no desenvolvimento e na aplicação dessas habilidades e dessas técnicas de comunicação no seu relacionamento. Então, se você tem interesse de conhecer mais como é que funciona esse programa, clica aqui, vai ter um link aqui embaixo, vai ter o meu WhatsApp, inclusive, a gente vai poder conversar lá, vou te explicar em detalhes como é que funciona, e eu recomendo bastante fazê-lo para que você consiga aí aplicar algumas habilidades, desenvolver algumas habilidades e aplicar algumas técnicas de comunicação que eu tenho certeza que vai melhorar a sua relação. Grande parte dos relacionamentos querem ser melhorados e através dessa habilidade de comunicação você vai conseguir melhorar sim, ok? Então, é isso, espero que tenha feito sentido para você esse vídeo e se inscreve, compartilha com quem você acha que pode ser interessante, comenta aqui também ou entre em contato para tirar qualquer dúvida e nos vemos no próximo vídeo.